Em um reino que já esqueceu o que é dia claro, vive uma princesa. Não, ela não dorme numa torre encantada, nem espera um beijo. Ela dorme numa cama de pregos do Ferô. Frios, uma escolha tão absurda quanto este próprio lugar. Bem-vindo à história da princesa que dormia em uma cama de prego. Um conto medieval que talvez tenha acontecido, talvez esteja acontecendo, ou talvez esteja prestes a acontecer com você, se continuar dormindo mal. Porque no final, o que importa não é onde você dorme, é o que te mantém acordado. E agora, afaste os travesseiros, apague as velas. Vamos voltar no tempo. Numa terra onde até os sinos pareciam cochilar, havia um castelo que não abria janelas. Não era medo, era hábito. A luz incomodava. A princesa morava lá, Bela Sem, mas não do tipo que esperava resgate. Ela já se salvara tantas vezes que resolveu se deitar. Sua cama era feita de ferro, pregos, pontudos, nada de penas de ganso, nem linho bordado por virgens cegas. Ela escolheu o desconforto com o mesmo cuidado de quem escolhe um perfume. Quando perguntavam por quê, ela sorria sem humor. Porque almofadas mentem. Os médicos a chamaram de incompreensível, os padres de herege, os bardos. Bom, eles apenas mudaram de assunto. Ela dormia ali todas as noites e acordava sorrindo. Um sorriso leve, mas que dizia, do lado de fora, dói mais. O castelo inteiro aprendeu a sussurrar. Até o vento passava baixado por seus corredores. Mas naquela noite, algo quebrou o silêncio. Um ruído, pequeno, mas novo. E naquela cama de dor, a princesa abriu os olhos. Ninguém ali dormia direito. Alguns cochilavam com o rosto dentro da sopa. Outros piscavam longamente e chamavam isso de descanso. O médico da corte, um sujeito otimista com 3 dentes e nenhum diploma a menos, diagnosticou a vila inteira com exaustão encantada crônica. O nome pegou, soava científico. A princesa, como já foi dito com a paciência de quem repete para uma pedra, dormia há anos em sua cama de pregos. Uma escolha de colchão, aliás, que levantava sérias questões sobre gosto pessoal e traumas infantis. Mas deixemos Freud fora disso. Ele ainda não nasceu. Com o tempo, os habitantes passaram a imitar o sono da princesa. Era o que se fazia. Moda ou maldição? Ninguém mais sabia. Dormiam com os olhos meio abertos, tipo peixe, e acordavam com a certeza de que algo estava ligeiramente errado. Nada demais. Só aquele leve detalhe de que a realidade parecia uma peça de teatro escrita por um dramaturgo bêbado. As tentativas de acordá-la continuaram berros consentidos. Claro, música barroca, tocada por alguém que jurava ser primo de Mozart. E até um padre que recitou 3 horas de sermão. A princesa respondeu com um ronco, em latim. A corte decidiu então fingir que tudo estava normal. E foi assim que o reino entrou em sono profundo, de olhos bem arregalados. Porque no fim, era mais fácil dormir com ela do que acordar sozinho. Porque no fim, era mais fácil dormir com ela do que acordar sozinho. No fim do corredor mais entediado do castelo, havia um espelho. Não refletia nada além de saudades mal resolvidas. Era oval, dourado e aparentemente sensível, pois chorava bastante. Suas lágrimas não eram água, mas cepido ouro, o que, ironicamente, tornava o sofrimento lucrativo. Diziam que o espelho fora presente de um mago aposentado, destes que trocam feitiços por jardinagem e falam com samambaias. O presente viera com um bilhete para lembrar o que não pode ser esquecido ou vendido. Naturalmente, tentaram vender. Numa terça-feira morna, o espelho chorou mais que o habitual. Quase afogou o corredor ouro fino por todos os lados. Chamaram o conselheiro real, que preferia não ser chamado de nada. Ele olhou o espelho, suspirou e declarou: está lembrando de algo importante. Ou fingindo. Espelhos são dramáticos. Entre uma lágrima dourada e outra, apareceu uma imagem.
A princesa ainda criança, rindo em um campo sem pregos, rodeada por vozes que o espelho não mostrava, menos apenas insinuava. E então, como todo espelho sensível, entrou em colapso e desmaiou. Apenas caiu da parede com certa dignidade. O rei, que também caía de vez em quando, decidiu era hora de olhar para trás, ou pelo menos para dentro do espelho rachado. A mesa da corte era extensa o suficiente para acomodar 3 reis mortos, 4 príncipes desonrados e uma quantidade desconfortável de talheres limpos. O banquete acontecia todas as noites, com pontualidade fúnebre. Mesmo que ninguém sentisse fome desde o último eclipse invertido, as taças eram erguidas em honra ao apetite perdido, e os brindes sempre começavam com um suspiro. Os convidados mastigavam o ar com polidez, enquanto os serviçais fantasmagóricos levavam pratos invisíveis de iguarias que jamais existiram. O rei, que já não lembrava se ainda era rei ou apenas o tio velho da princesa, mantinha um sorriso largo e vazio, como se tivesse feito um pacto com a indiferença. Dizia-se que ele comia lembranças com garfo e faca. Era o único a engordar. As velas queimavam com chamas que sussurravam segredos triviais, menos como senhas antigas e traições esquecidas. A música vinha de um alaúde sem cordas, tocado por um bardo cego, que jurava enxergar melhor no escuro. A princesa, em sua cama de pregos, era lembrada com um brinde silencioso. Ninguém falava seu nome. Era considerado má educação. Quando alguém finalmente perguntou por que ainda havia banquete se ninguém comia, o mordomo apenas respondeu: porque parar seria admitir. E assim seguiram comendo nada, noite após noite, com talheres de prata e bocas vazias. Às vezes, o nada tem gosto de nostalgia. A mesa da corte era extensa o suficiente para acomodar 3 reis mortos, 4 príncipes desonrados e uma quantidade desconfortável de talheres limpos. O banquete acontecia todas as noites, com pontualidade fúnebre, mesmo que ninguém sentisse fome desde o último eclipse invertido. As taças eram erguidas em honra ao apetite perdido, e os brindes sempre começavam com um suspiro. Os convidados mastigavam o ar com polidez, enquanto os serviçais fantasmagóricos levavam pratos invisíveis de iguarias que jamais existiram. O rei, que já não lembrava se ainda era rei ou apenas o tio velho da princesa, mantinha um sorriso largo e vazio, como se tivesse feito um pacto com a indiferença. Dizia-se que ele comia lembranças com garfo e faca. Era o único a engordar. As velas queimavam com chamas que sussurravam segredos triviais, menos como senhas antigas e traições esquecidas. A música vinha de um alaúde sem cordas, tocado por um bardo cego que jurava enxergar melhor no escuro. A princesa, em sua cama de pregos, era lembrada com um brinde silencioso. Ninguém falava seu nome. Era considerado má educação. Quando alguém finalmente perguntou por que ainda havia banquete se ninguém comia, o mordomo apenas respondeu: porque parar seria admitir. E assim seguiram comendo nada, noite após noite, com talheres de prata e bocas vazias. Às vezes, o nada tem gosto de nostalgia. A torre do tempo ficava onde o sol hesitava em nascer. Era uma construção torta, como se o tempo ali tivesse amolecido de tanto esperar. Lá vivia o guardião das horas moles, um senhor enrugado, com um chapéu que parecia uma ampulheta triste. Diziam que ele nasceu com 7 anos e foi rejuvenescendo ao longo dos séculos. Agora parecia ter 30, embora já tivesse passado dos 400. Sua função era simples: impedir que o tempo avançasse sem necessidade. Ele andava com um relógio derretido pendurado no pescoço, que marcava horas que nunca existiram. Às vezes, ele gritava 00:03, e depois cochilava por uma semana inteira,
exausto de tanta precisão. O guardião visitava a princesa de tempos em tempos, embora nunca no tempo certo. Sentava-se ao lado da cama de pregos e lhe contava quanto tempo ela havia dormido. Depois corrigia, dizendo que talvez tivesse sonhado num. A cama, curiosamente, envelhecia no lugar da princesa. Os pregos enferrujavam como soldados que perderam a guerra do tempo. E o guardião ria com um som que parecia o ranger de uma porta sendo esquecida. Certa noite, ele tentou parar o tempo completamente. Resultado: o vinho azedou antes de ser servido, e 2 gansos passaram a falar latim. O guardião não era confiável, mas também não era substituível. O tempo, naquele reino, era mais um hábito do que uma necessidade. E assim, o relógio amolecia, os ponteiros cochilavam, e a princesa continuava deitada, menos intocada pelo tic-tac dos outros. Na torre mais fina e menos funcional do castelo, onde o vento passava, apenas para rir, vivia o monge dos sussurros. Ninguém sabia quando ele chegou, nem se já estava lá, antes do castelo. Alguns diziam que ele foi esquecido por um mosteiro, como se fosse uma encomenda devolvida. O monge não falava alto, sussurrava tudo, até os pensamentos. Isso o tornava péssimo em assembleias e excelente para segredos. Diziam que ele sabia histórias que não podiam ser ditas em voz alta. Histórias que tremiam se escutadas de dia e riam nervosamente se escutadas à noite. Ele tinha um pergaminho onde escrevia coisas que ouvia do vento. A maior parte era confusa. Uma vez escreveu 47 variações da palavra couve. Jurava que era um aviso. A princesa, antes do sono, o visitava em silêncio. Ele contava histórias sobre tempos que não existiram, e ela ouvia como se estivesse se preparando para esquecê-las. O monge sabia por que ela escolheu os pregos, mas também sabia que verdades, quando ditas, azedam rápido. Ele sussurrava as memórias da princesa para as paredes da torre. Algumas choravam, outras pediam mais. Na última vez em que foi visto, ele murmurava para um livro fechado. E o livro, desconfortavelmente, respirava. Dizem que ele ainda está lá, sussurrando coisas que ninguém mais quer saber. Mas todo sussurro precisa de um ouvido. E às vezes, as pedras da torre escutam demais. O jardim começou como um erro de tradução. Um jardineiro distraído confundiu um antigo grimório botânico com um cardápio esotérico. Regou as raízes com chá de camomila e as esperanças com mel. Flores nasciam ao contrário. Árvores davam sombra apenas de madrugada. E as pedras, bem, as pedras falavam. Hiram discretas, mas tinham vozes baixas e juízos fortes. Algumas com sotaque de catedral, outras de calçamento de vila. Diziam-se sábias, e talvez fossem. Uma afirmava ter visto a fundação do castelo. Outra lembrava, com pesar, de quando quase foi atirada num duelo de almofadas entre cavaleiros bêbados. A princesa vinha ali, com frequência, não para meditar, mas porque era o único lugar onde ninguém pedia nada. As pedras falavam. Sim, mas nunca interrompiam. Certa tarde, ela se deitou perto de uma rocha lisa que dizia conhecer sua bisavó. A pedra se chamava Odília e tinha opinião sobre tudo, inclusive sobre penteados medievais e a decadência da dramaturgia palaciana. Você devia cortar esse silêncio. Está te embelecendo, sussurrou a rocha, num tom crítico passivo-agressivo. A princesa riu. Depois ficou séria. E depois riu de novo, mas mais por desespero do que por graça. As pedras sentiram, e por uma hora inteira calaram-se. O monge dos sussurros, que visitava o jardim às escondidas, tentou registrar os diálogos das pedras num pergaminho, mas a tinta secava toda vez que ele escrevia algo sensato. Você não está pronto para a verdade mineral, disse uma pedra cúbica chamada Laertes.
Ninguém sabe ao certo por que o jardim resistia ao tempo. Dizem que ele brotou de um arrependimento coletivo da nobreza, enterrado sob uma árvore que nunca deu frutos, mas dava excelentes desculpas. Naquela noite, a princesa deixou entre as pedras um botão de rosa seco, o mesmo que aparecia em seus sonhos antes do sono eterno. As pedras se entreolharam, ou pelo menos vibraram ligeiramente em angústia. Não estavam preparadas para símbolos, preferiam fofocas. Ela está perto do fim, murmurou Odília. Ou do começo, rebateu Laertes dramaticamente. Ela está nos ouvindo. Cochichou uma pedrinha nova, assustada. Claro que está. Sempre esteve. E então voltaram a sussurrar, com mais cuidado e menos ironia, mas ainda assim com julgamento. Afinal, até uma pedra tem padrões. A rosa estava ali, estacionada em sua teimosia botânica, como se o tempo fosse um detalhe estético. Havia crescido, ou simplesmente surgido menos no mesmo jardim, onde os ecos da princesa ainda pareciam sussurrar com perfume de infância e abandono. Diferente das outras flores do jardim, que obedeciam ao ciclo das estações com uma submissão quase vexatória, essa rosa recusava qualquer forma de narrativa previsível. Não se abria, não morria, não mudava, apenas estava, como certos nobres em cargos vitalícios. Ninguém lembrava quem a plantou. Uns diziam que foi a própria princesa, ainda menina, num gesto de encanto. Outros apostavam em alguma fada excêntrica ou jardineiro com delírios poéticos. Mas o mais provável é que tenha nascido ali por acidente, menos como tantas coisas importantes na história. Antes do sono da princesa, ela passava horas sentada diante da flor. Não conversavam exatamente. Era mais um tipo de silêncio cúmplice, como de velhos amigos que já não precisam preencher os espaços com palavras. Em uma dessas tardes, ela chegou a sussurrar: "Você também tem medo de desabrochar." A rosa, evidentemente, não respondeu, mas sua imobilidade parecia ainda mais sólida naquele instante. Era como se tivesse concordado, ou simplesmente ignorado. Ambas as reações fariam sentido. O povo do reino passou a vê-la como um símbolo. A flor que não se abria era, de alguma forma, a metáfora perfeita para uma princesa que dormia sem fim. Poetas exageraram, pintores dramatizaram, monges teceram parábolas que envolviam pureza, resistência e um suposto pacto com o tempo. A flor virou relíquia. Cercaram-na com pedras falantes, por segurança ou por solidão. Laertes dizia que a flor era um espelho da alma. Reflete apenas o que você não quer ver. Odília dizia que ela apenas estava cansada de gente, de olhares, de esperas. O jardineiro tentou, um dia, forçar o desabrochar com técnicas rudimentares. Adubo, preces, uma flauta de cana improvisado. Saiu com um arranhão e uma leve humilhação pública. Desde então, só regava de longe. Durante os anos de sono da princesa, a Rosa tornou se espécie de guardiã simbólica, menos testemunha de um tempo que se arrastava em círculos. Turistas medievais faziam fila para observá-la. Crianças jogavam teorias. Velhos tiravam lições que ninguém havia pedido. Mas ela permaneceu, inteira, fechada, como se sua recusa fosse uma forma de resistência, ou orgulho, ou medo, à verdade. Talvez ela simplesmente tivesse aprendido com a princesa que abrir-se demais para o mundo ou os altos, para os próprios sentimentos menos, nem sempre é um gesto de coragem. Às vezes é só exposição, e há quem prefira se manter intacto, mesmo que custa do perfume, a tentativa de acordá-la menos e o motivo do fracasso. O reino inteiro estava em suspense, o tipo de suspense que não gera urgência, mas azia. Depois de tantos anos, finalmente alguém sugeriu uma solução prática: acordar a princesa. Ideia ousada, pensaram os ministros, enquanto removiam o pó dos próprios ombros
com certa cerimônia inútil. Chamaram um príncipe. Claro, sempre há um príncipe. Ele veio a cavalo branco, que chegou cansado e cínico. O cavalo, não o príncipe. O rapaz, perfumado e com dentes radiantes demais, para um mundo medieval, ajoelhou-se diante da cama de pregos com ternura fabricada. Beijou-a. O tempo parou. Pássaros cantaram. Um trovão distante soou como trilha sonora de segunda. Ela não se moveu, nem um suspiro, nem um franzir de testa. A corte esperou. Tepuó a Tálcio. Depois bocejou. Outro beijo, disseram. Ele tentou. Ela continuou dormindo como quem ignora boletos. A terceira tentativa envolveu poesia, dança e uma flauta. Foi constrangedor. O guardião das horas moles sugeriu que o tempo simplesmente não queria acordá-la. O espelho chorou discretamente. Mas dessa vez foi só poeira mesmo. Desistiram. O príncipe foi embora com um leve sentimento de inadequação. A princesa permaneceu imóvel, bela, serena e completamente alheia ao esforço alheio. Talvez, disseram os mais antigos, ela apenas não quisesse ser acordada. E assim, o mundo voltou a girar em torno de sua ausência perfeitamente consciente. Ou talvez, só talvez, ela estivesse ouvindo tudo e escolhendo o silêncio. O verdadeiro motivo de sua escolha pela cama de pregos no 17º pergaminho da ala dos arquivos desnecessários havia uma nota, escrita com tinta de carvão e café, dizia: a cama de pregos foi escolha dela. Os conselheiros queimaram o pergaminho. Depois reconstruíram. Depois queimaram de novo, por garantia. Mas o boato escapou. Boatos sempre escapam. São como mosquitos com diploma. Por que ela escolheria aquilo? Perguntaram os que nunca tiveram insônia moral. Dor física distrai do resto. Respondeu o monge dos sussurros, sem ser perguntado. O espelho confirmou, embora ninguém tenha entendido como um espelho pode confirmar algo, talvez com silêncio cúmplice. Dizem que certa noite ela mesma falou, não com a boca, mas com o modo como suspirou, entre dois espinhos da almofada. Melhor essa dor concreta do que as outras teria dito, ou pensado, ou sonhado. Não há registro, claro. O escriba responsável estava dormindo. O guardião das horas moles tentou convencê-la a trocar a cama por algo mais ortopédico. Ofereceu penas de pavão, algodão das nuvens e até um travesseiro feito de silêncio absoluto. Ela recusou, com um sorriso, com uma lágrima. Não, com nada. A verdade sussurraram as pedras do jardim. Menos é que a cama era o único lugar onde ninguém a forçava a sonhar com finais felizes. Lá, os sonhos eram neutros. Às vezes, ela flutuava sobre mares de vidro. Outras vezes, apenas dormia. Sem príncipes, sem profecias, sem obrigações de acordar. E isso, naquele reino entupido de expectativas, era a maior rebeldia possível. Ninguém sabe ao certo o dia em que ela abriu os olhos. Alguns dizem que foi numa terça. Outros juram que terça não existe. Os sinos tocaram para anunciar o nascimento de um carneiro de 2 cabeças. O que, na vila, era interpretado como um presságio bom ou péssimo. Depende do lado da cabeça que você consultasse. Na torre do tempo, os ponteiros pararam. O guardião das horas moles, cansado de sua própria lentidão, adormeceu em pé. A cama de pregos, por algum milagre de marcenaria e sofrimento, havia amolecido. Ou talvez fossem os ossos da princesa que haviam se moldado a ela. De todo modo, ela piscou. Uma vez, o espelho que chorava pó de ouro trincou na diagonal. Disse-se que foi de emoção, mas a verdade é que ele já estava com um ar de que não aguentava mais refletir tanto. O monge dos sussurros largou suas histórias no vento e foi colher silêncio. As pedras do jardim murmuraram finalmente, mas ninguém sabia se era de alívio ou sarcasmo mineral. A rosa, aquela que nunca desabrochava, enfim apodreceu em botão, o que, para ela, foi uma vitória. A princesa sentou-se na cama,
como quem acorda de um cochilo que durou vidas. Olhou em volta, respirou fundo e perguntou, com uma voz rouca de séculos: perdi alguma coisa. Ninguém soube responder, mas naquele instante o castelo respirou. Naldo Olívio, mas como quem, pela primeira vez, se perguntava: e agora? E assim termina mais uma noite onde os sussurros são mais pesados que os gritos, onde rosas não florescem e onde até o sono tem um preço. Se chegou até aqui, talvez já esteja sentindo os olhos pesarem, ou talvez só esteja ouvindo melhor os ecos desse lugar. No box do sono. Toda história vem com um aviso. Nem toda cama é feita para descansar. Nem todo conto é feito para terminar. Aperte ou sim. Ouça mais um conto e durma, se puder.